Fala, galerinha, espero que esteja tudo bem com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje o objetivo é falar sobre métodos estruturados de melhoria contínua. E eu vou falar especificamente do DMake, né? Na escola de administração clássica, a gente vai aprender esses métodos, a gente vai entender aonde eles foram criados. O primeiro deles, o PDCA, né? Plan, Do, Check, Action. Bastante popularizado por Deming, lá no Japão pós-guerra. Aliás, o Japão foi um país muito importante na descoberta e desenvolvimento dessas abordagens, mas no caso deles foi mais uma necessidade mesmo deles pensarem assim por conta da devastação da guerra, né? A filosofia do Japão nessa época era fazer mais com menos e melhor. Então, depois do PDCA veio o Oda na década de 70, veio o Máximo na década de 70 também. O próprio Deming formou um upgrade do PDCA, formando o PDSA. E em 1980, a Motorola lançou o Six Sigma, essa metodologia completa, formando os primeiros belts, e apresentou para o mundo a metodologia de melhoria contínua, o DMake. Meu primeiro DMake foi entre 2015 e 2016, quando eu rodei esse processo para um grande banco. Esse projeto saiu. Os números dele tinha R$ 800 mil de multa todo mês por não atingimento de importantes SLAs para o banco. A gente saiu disso para 1 milhão de saving operacional, revisando jornada, aprimorando produtividade da equipe e implantando ferramentas de gestão ágil. Então vejam que o DMake ofereceu essa condição, né, de gestão. Depois disso foram outros projetos do DMake na carreira, de 2022. Entre 2022 e 2026, foram alguns extremamente relevantes pelo ganho que gerou, né, tanto financeiro quanto de experiência do cliente, satisfação do cliente interno e cliente final. Bom, e para falar disso, deixa eu até abrir aqui. Eu sempre compartilho para vocês cases reais, né? E com isso não vai ser diferente. Quero compartilhar esse projeto incrível que eu trabalhei, aplicando a metodologia DMake para melhorar processos de qualidade numa operação no segundo semestre de 2025. E eu quero pensar sobre o impacto dessa ferramenta de melhoria e o quanto e como pode ser aplicada essa sugestão aqui que eu vou deixar. E aí, legal, galera. Primeira coisa que eu queria pensar, meditar com vocês é o seguinte. Percebam que esse Gantt aqui está mostrando qual foi o ciclo desse projeto, né? Ele nasceu dia 1º de julho de 2025 e o Improve, ou seja, a implementação da melhoria, já aconteceu dia 15 de agosto e a gente já estava controlando a implementação. Aonde eu quero chegar, né? O dito isso. A primeira coisa que eu queria pensar com vocês é sobre ciclos intermináveis de demakes e melhoria contínua. Para um mesmo projeto, um mesmo sintoma, uma mesma falha. Esse projeto teve duração de 2 meses, do início ao fim. E eu já vi muitas operações com ciclos infinitos do mesmo problema. Volta a estaca zero, faz um define de novo, mensura, analisa, faz a implementação e volta no controle, né, volta no define, não finaliza, dá-se aquela sensação de trabalho eterno, assim, né? Iniciar e nunca terminar. E tem operações, vejam bem, tem operações que reabrem o mesmo demake para provar para alguma área de compliance que tem um demake aberto. Ou seja, olha, eu gosto mais da ideia de uma manutenção perene, mas no sentido de instruir, letrar as pessoas para fazer a manutenção daquilo que foi implantado, né? Isso sim eu acredito que seja perenidade, né? Perpetuar o que foi descoberto e o que foi melhorado. Inclusive, isso combate a ideia das pessoas fazerem novamente do jeito antigo, do jeito antes da implementação. E aí sim voltaria a estaca zero para um mesmo problema, sendo necessário aí sim um novo restart para entender, né? Então vamos lá. Dito isso, né, esse primeiro insight que eu queria trocar com vocês, vamos aqui, né, o define, né? Bom, só para garantir o entendimento, define, demake, né? Define, mystery, analyze, improve e control. Então, define é a fase que a gente define os problemas, o problema dessa operação
Eu só suprimi alguns dados aqui por questão de nomes e tudo mais que não pode aparecer, né? Mas por segurança de informação mesmo. Mas é um sintoma muito bem esclarecido na fase define, que isso é importante demais nessa parte inicial do discover. Definir bem quais são os sintomas. Isso aqui estava muito bem estruturado dentro das operações, né? Deixa eu me afastar aqui um pouquinho para melhorar. É, Aqui nós temos um problema dividido em dois pilares, né, que a gente descobriu. O primeiro, indicador de qualidade das coisas, indicador de NPS por consequência, que era e tinha um fator de aceleração dos sintomas, que era uma sazonalidade. A gente chama de sazonalidade na estatística e nas análises. Isso daqui estava afetando a experiência do cliente, né, e a experiência do empregado, porque esses KPIs aqui estavam amarrados a bônus, participação de lucros. Na fase de medir esse sintoma, que é para isso que serve o Mastery, eu simplifiquei aqui, mas tem várias análises por trás disso. A gente definiu, depois de definir o problema, a gente procurou entender que é para isso que serve o Mastery. A gente mensura. Nessa fase, a gente descobriu 10 pontos de fricção que representavam 45% do impacto na experiência, que é muita coisa. Além disso, a gente descobriu exatamente o ponto dessas fricções, a gente descobriu a alta correlação com o indicador de qualidade na jornada. E aí, depois disso, veio o Analyze. O Analyze serve muito mais para estressar essas descobertas até aqui. Então, validar hipóteses, analisar cenários, fazer testes de correlação, regressão, testes de ensaios estatísticos para estimar ganhos, atividades de pilotagem. O Analyze serve para a gente estressar esse tipo de coisa, é diferente do Mastery. Às vezes dá muita confusão. O que eu faço no Mastery? Você entende o seu sintoma que você definiu lá na fase define. E o Analyze? Depois que você mensurou aquele sintoma, agora você vai analisar hipóteses, você vai começar a trabalhar e estressar o número. É para isso que serve o Analyze. Olha a diferença da estrutura aqui, ó. Aqui eu tô colocando a carne no prato aqui, vamos falar assim, né? Tô colocando, dando nome aos bois, entendendo onde está o problema. Aqui eu já começo a trabalhar de forma mais avançada, gerando códigos de programação, gerando algoritmos de programação, algoritmos de predição. Então, o Analyze serve para isso. Depois disso, galera, aqui, o que que eu queria falar para vocês do Mastery aqui? Bom, o que que a gente implementou? Primeiro, a gente implementou mensagens diárias automáticas de alertas mostrando aonde que tem fricção e a causa raiz. A gente descobriu nesse projeto que o dado não estava democratizado. Eu uso sempre essa palavra, democratização dos dados. Essa frase eu sempre vou falar. Porque a gente descobriu um ponto importante aqui. Tinha gente fazendo da área dona do dado. O dono do dado sempre vai ser a companhia. A área é quem governa o acesso desse dado. Os seus níveis de privilégios são as melhores práticas de governança. Agora, você não é dono do dado, a área não é dona do dado, a empresa é. Isso é importante, galera, porque isso impede de dados importantes irem para as áreas em tempo suficiente para tomar decisão. A gente percebeu isso nesse projeto. Foi daí que nasceu a implementação dessa ferramenta que as pessoas recebiam, as pessoas que estavam na ponta recebiam o que, como, quando, onde e os seus ganhos. Então, a gente fez isso com Power Automate, Power Apps, dentro do Teams integrado. Então, a pessoa recebia todo dia de manhã aonde que estava o seu problema e o que que tinha que ser feito e qual era o ganho com isso, né? Além disso, a gente implementou também um algoritmo de predição de NPS e qualidade, que são dois indicadores que mostraram alta correlação. E nesse dashboard que vocês estão vendo aqui na tela, o stakeholder, ele conseguia fazer simulações, ele conseguia ver a sua situação em tempo real. E ele também conseguia fazer simulações do quanto ele melhoraria o indicador de satisfação, melhorando um determinado ponto de qualidade. Então, isso aqui dava para ele passou a jogar xadrez e não damas, né? Onde eu quero chegar. Ele sai de uma situação de NPS reativo para NPS preventivo. Então, antes que seja um cliente detrator, ele já via onde que estava a fricção e atuava. Quando o cliente fosse responder, aquele problema já estava resolvido, não ia impactar no NPS negativo, né? Os impactos, galera, em NPS em 2 meses foram 25 pontos percentuais. O NPS saiu de 30 para 65, 65 quase. O indicador de qualidade, ganhamos 6 pontos percentuais, 6,13 pontos percentuais. Esses foram os impactos que a gente
que a gente mensurou no control, né? No controle do projeto. O que eu usei de tech stack, de ferramentas aqui, bom, usei Python para fazer os ensaios, as bibliotecas específicas para regressão múltipla, para conseguir desenhar um bom algoritmo de predição, né, através de regressão linear. Não precisei recorrer a outras regressões, a linear resolveu o problema. Usei Power BI para ambientar todo o algoritmo escrito no notebook de Python, Power BI. Minitab para fazer diversos ensaios estatísticos com a escola Six Sigma. Usei Java para fazer um tipo de apresentação como essa aqui que eu estou mostrando para vocês. Usei técnicas de storytelling, usei machine learning para continuar ensinando para o código atualizações, né, das tabelas fato, tabela de qualidade, né, do monitoramento. Então foi um deliverable, um entregável extremamente importante. Então, galera, eu aposto demais no DMake, por todos esses DMakes que eu implantei na carreira. E quando a gente fala de melhoria de processos, isso é vida para melhoria de processos. Eu recomendo demais, né? Mas aí só tomando cuidado com essas armadilhas que eu compartilhei aqui com vocês, eu espero que faça sentido. Principais, stakeholder não dominar o método, ele não precisa dominar. Você que vai operar, você que é o belt, green belt para cima, o gestor do make, você precisa dominar. Mas é interessante. Imagina uma mesa de cirurgia. O cirurgião precisa saber fazer uma cirurgia no coração. Mas quem está ao redor dele precisa ter noção, precisa conhecer a anatomia, precisa saber de detalhes importantes? Precisa, senão o paciente morre na mesa. É a mesma coisa com os nossos negócios. O stakeholder que não conhece o método, ele não vai aplicar bem e não vai ser legal o improve, o control. Você vai precisar sempre voltar a estaca zero no demake, então precisa letrar o stakeholder, as pessoas envolvidas, né? Essa é uma das armadilhas, para não ficar um ciclo infinito, cansando a mentalidade e a gente sem conseguir aplicar o demake em outras coisas também. Não entender bem as fases é outra armadilha, confundir master com analyze, coisas desse tipo. Que mais? Letramento para perpetuar o improve, o que foi implantado é sustentação, né? Isso é uma armadilha. O que mais que a gente pode pensar de armadilha no fluxo de melhoria contínua, no processo de melhoria contínua nas organizações? Tem várias aí, vocês podem contribuir e me ajudar a pensar em mais casos. Bom, espero que vocês tenham gostado. É isso. Eu queria falar um pouco desse método que eu prefiro, né, para ciclos de melhoria contínua. Esse case real. Eu espero, o objetivo sempre é inspirar. Então, espero que vocês gostem, inspirem vocês. E a gente se vê na próxima. Forte abraço, pessoal.